E agora aqui, na aula de hoje, nós vamos falar sobre conservação de energia e processo termodinâmico. Então, princípios da termodinâmica, né? O que é termodinâmica? A termodinâmica estuda a relação entre calor trocado e o trabalho realizado no processo físico, que envolve massa de gás, o meio externo, ou seja, o meio ambiente, né? A massa do gás com o meio ambiente, com o meio externo. Bom, mas aí o que seria a primeira lei da termodinâmica? Também chamado de princípio, né? Primeiro princípio da termodinâmica. Essa lei ficou conhecida como princípio da conservação de energia. Ou seja, para todo e qualquer sistema termodinâmico há uma função característica, que é conhecida como energia interna, que nós vimos lá na aula anterior. Sabendo disso, podemos enunciar essa primeira lei da seguinte maneira: a variação da energia interna entre dois sistemas pode ser determinada pela diferença entre a quantidade de calor e o trabalho trocado esses dois ambientes. Então, matematicamente, a primeira lei da termodinâmica é o seguinte: ó, ΔU, que é a energia interna, é a quantidade de calor menos o trabalho, né? Então, lembrando que Q é a quantidade de calor recebida ou cedida, ou seja, a quantidade de calor que o corpo está ganhando ou perdendo, né? Recebida, cedida que está perdendo, né? T é o trabalho realizado, né, pelo sistema, ou seja, é o que é realizado sobre o mesmo, né, o trabalho. E ΔU é a variação da energia do sistema. Mas veja bem, o que eu quero que vocês entendam nessa aula é o seguinte: vocês têm que saber o que é transformação isotérmica, né? O que é a transformação isotérmica? Iso quer dizer de igual, térmica vem de temperatura. Então, uma transformação isotérmica é uma transformação que ocorre quando a temperatura é constante, tá? Então, iso igual térmica de temperatura. Então, temperatura igual, né? Constante. Agora, quando vem falar aqui, ó, isovolumétrica. Iso, como eu disse, igual. Volumétrica, de volume. Então, ó, esse tipo de transformação de um gás perfeito que ocorre a um volume constante. Então, o volume não é alterado, né? Ou seja, o volume do gás permanece o mesmo durante todo o processo termodinâmico. Então, ó, voltando aqui, ó, isotérmica, a temperatura permanece a mesma durante todo o processo, né? Isovolumétrica, o volume permanece o mesmo. E agora tem aqui, ó, adiabática. Nessa transformação, o gás não troca calor com o meio externo, seja porque ele está termicamente isolado ou porque o processo ocorre suficientemente rápido, de forma que o calor trocado pode ser considerado desprezível. Então, a adiabática, ó, não troca, né? Aqui, ó, o gás não troca calor com o meio externo. Então, eu digo que ocorreu uma transformação adiabática, tá? E isso são os três conceitos importantes para essa aula de hoje. Então aqui, ó, só voltando nessa parte aqui, ó, essa lei, né, a lei da termodinâmica, tem aplicação prática em três transformações particulares de um gás perfeito. Lembrando que um gás perfeito, o ideal é um modelo idealizado para o comportamento de um gás, o qual obedece às leis de Guy-Lussac, Boyle-Marriott ou Charles. Então, foi o que eu falei com vocês na aula passada, né? A gente considera tudo como se fosse um gás perfeito, né? Que tem um comportamento ideal, né? Então, foi o que eu expliquei a vocês lá na aula passada. A diferença entre um gás ideal e um gás real. Então, isso que é os conceitos que eu precisava da aula 3, né?